8 horas da manhã, segunda-feira, 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres que estão acompanhando aqui o Jornal da Bandeirantes. Gente, ao longo do programa, claro, vamos falar mais sobre esse assunto. Teremos uma entrevista em instantes com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governadores de 21 estados e do Distrito Federal manifestaram posição favorável ontem à criação de um pacto nacional com medidas restritivas e preventivas que ajudem a atenuar o pico da pandemia da Covid-19, né? Então, até ontem, né, os únicos governadores, é mais fácil falar os que não aderiram, porque são muitos que aderiram. Então, quem não aderiu ao pacto até agora? Governador do Acre, Gladson Camelli, do PP, governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, o governador de Roraima, Antônio Denário, e também o governador de Tocantins, Mauro Carlessi. Esses são os governadores que até agora ainda não aderiram, né, a esse pacto. Os governadores hoje vão se reunir no Rio de Janeiro com o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, representantes da Fiocruz, para discutir estratégias de enfrentamento ao vírus e também a necessidade de uma maior agilidade na vacinação. E nós estamos em contato já com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, para toda a rede Bandeirantes de rádio, para que ele possa trazer um pouco mais do que se espera dessa reunião e o que os governadores querem com esse pacto nacional com medidas mais restritivas e preventivas. Governador, bom dia ao senhor. Qual é o objetivo dessa reunião com o ministro da Saúde, hein? Bom dia, Cláudio, bom dia, Pedro, bom dia, Thaís, bom dia a todos os ouvintes. Veja bem, nós estamos conversando entre os governadores, e é lógico que cada estado tem uma situação diferente de outro, mas nessas últimas semanas a situação da maioria dos estados ficou muito grave, né? A gente tem aí diversos estados que entraram em colapso. Então, os governadores estão todos incomodados, porque você ter uma pessoa no seu estado, diversas pessoas que não têm leito de UTI, e a pessoa corre o risco de perder a vida ou perde a vida, isso naturalmente sensibiliza muita gente. Então nós estamos discutindo medidas, mas ao mesmo tempo estamos pedindo ao Congresso Nacional, ao presidente Arthur Lira, ao presidente Rodrigo Pacheco, para que eles possam liderar um grupo de trabalho que envolva aí o Ministério da Saúde, o ministro Pazuello e os governadores, para a gente tomar essas decisões em conjunto, tá certo? Assim, decisões seriam muito importantes serem tomadas em conjunto, até porque para ter junto o Ministério da Saúde, para ter junto o governo federal, se não for assim numa proatividade, se não for protagonista, mas que esteja junto nessas medidas, para a gente não ter bate-cabeça e não ter debate com relação a algumas medidas que possam ser tomadas. Não sei se é possível tomar medidas igualmente para o Brasil. O Brasil é muito grande, cada estado tem uma realidade. Mas, assim, um grupo de trabalho onde o Congresso Nacional possa, junto com o Ministério da Saúde, com os governadores, estar discutindo medidas e referências, isso seria importante. É isso que a gente está tratando no Fórum dos Governadores e também em contato com o Congresso Nacional. Governador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de saber o seguinte, uma avaliação do senhor, uma análise, né, sobre a seguinte constatação. No início da pandemia, lá atrás, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal resolveu retirar ou afastar o governo federal da gestão dessa crise, de estratégias para o enfrentamento da pandemia e atribuiu a estados e municípios essa tarefa, né? Isso resultou numa decisão equivocada, porque, afinal de contas, agora o governo federal está recebendo apelos para voltar a participar, digamos assim, dessa estratégia de combate à Covid-19. Foi uma medida equivocada do Supremo Tribunal Federal? Olha, não foi medida equivocada, não. Acho que os estados têm autonomia, mas isso não tira também o trabalho e a responsabilidade do governo federal. Dar aos estados e aos municípios a capacidade de estabelecer medidas restritivas ou outras medidas não tira e não pode tirar do governo federal um papel de coordenação. Tanto é que desde o início da pandemia a gente pede ao presidente da República que possa coordenar uma ação que seja uma coordenação nacional, porque na hora que você toma algumas medidas e essas medidas não têm o amparo do presidente da República, do governo federal, você tem um debate desnecessário junto à sociedade brasileira,
e isso acaba inviabilizando algumas medidas. Então, assim, ter uma coordenação nacional sempre foi um desejo dos governadores, de todos os governadores, é o que a gente ainda continua tentando, mas o que o Supremo deu aos estados e aos municípios é o poder de tomar medidas que naquele momento o governo federal, através do presidente da República, não tinha nenhum interesse em tomar nenhuma medida que pudesse restringir a interação. Então foi para poder garantir a restrição à interação e enfrentamento à pandemia, que é uma medida orientada no mundo todo, que o Supremo tomou essa decisão. Governador Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Governador, bom dia. Eu queria perguntar para o senhor que tipo de decisão concreta a gente pode esperar desse movimento dos governadores, por exemplo, em relação a vacinas. Além da pressão dos governadores junto ao governo federal, há algum outro tipo de atuação prevista para esse ponto específico, que é o mais relevante agora no combate à pandemia? Nós estamos, todos nós, governadores, individualmente e também em ações coletivas, nós estamos tentando, nós estamos buscando fornecedores de vacina, tá certo? Assim, não conseguimos ainda um fornecedor para além desses contratos que o governo federal tem, né? Então não queremos competir com o governo federal. Nossa ideia é que a gente fortaleça o Plano Nacional de Imunização, mas estamos buscando alternativas, estamos fazendo diversos contatos, nós aqui mesmo no Espírito Santo, temos aí 9 contatos com farmacêuticas que a gente está fazendo. Em algum momento, certamente, a gente vai conseguir comprar, para poder agilizar o plano estadual e o plano nacional. Então, assim, nós estamos articulando com o governo federal, né, para a gente poder, acho que esse grupo de trabalho que o Congresso pode coordenar, pode acompanhar o cronograma de vacinação que o Ministério já divulgou. Se for preciso conversar com farmacêuticos, conversar com diplomatas, com embaixadores, buscar fornecedores. Acho que um grupo nacional em que o Congresso pode coordenar com o Ministério da Saúde, com os governadores, pode ajudar nisso. Então, é isso que os governadores estão fazendo com relação à vacina, buscando alternativa de mais fornecedores para que a gente possa adiantar o plano nacional. O Brasil, né, governador, é um país com dimensões continentais. É preciso uma política única, uma decisão que possa valer para todo o território nacional a respeito das restrições, principalmente essas medidas, né, que restringem ou flexibilizam a circulação de pessoas. O senhor é favorável a uma medida única para todo o Brasil? Porque até agora o que a gente vê são municípios, são estados tomando essas medidas. Com a dimensão do país, é preciso uma decisão única por algumas semanas, uma restrição aí de funcionamento de serviços que não são classificados como essenciais? O senhor defende uma medida dura como essa? Olha, a situação está exigindo medidas duras, tá certo? Mas eu compreendo a legitimação do Brasil e acho que medidas únicas para um país do tamanho do Brasil não se aplicam facilmente, tá certo? Assim, mas reduzir a interação, seja em voos regionais e voos internacionais, transporte interestadual, algumas medidas que possam reduzir a interação e a disseminação e o contágio dessas novas variantes do vírus. Isso é uma decisão que o Ministério da Saúde pode nos ajudar a tomar. Outra medida, por exemplo, todo o estado que chegar, por exemplo, nós aqui usamos no Espírito Santo 90% de ocupação de leito de UTI. Chegou a 90% de ocupação de leito de UTI, o estado teria que tomar medidas restritivas por pelo menos 14 ou 21 dias. Então, assim, mesmo que não tome medidas iguais, mas você estabelece referências, né, para que o estado possa, numa orientação nacional, num debate nacional, o cidadão já saber que aquilo não é uma decisão do prefeito, do governador ou do Ministério pura e simplesmente. É um grupo de trabalho que está trabalhando e estabelecendo referências daquela que, se você chegar num ponto de ocupação de leito de UTI, você tem que disparar um gatilho para poder diminuir a interação. Então, acho que esse tipo de medida, usando referências, questão de ocupação de leitos de UTI, é uma medida que a gente pode tomar de forma ampla e que vai atingindo em épocas diferentes os estados, e alguns estados não precisarão tomar nenhuma dessas medidas.
Agora, Governador, vai aí, Cláudio. eu já ouvi, governador, pessoas assim ligadas ao governo federal dizendo que, se queixando de que os governadores parecem agora temendo o desgaste à medida que se aproxima o ano eleitoral, etc. Estão querendo, digamos assim, compartilhar o desgaste de medidas impopulares, de restrição e tal, com o governo federal. E também uma outra coisa que eles dizem é que há não digo temor, né, mas há ali uma expectativa de que, se estabelecendo esse pacto, essa união de forças, digamos assim, o governo federal corre o risco de vir a ser desmoralizado a cada dia. Quer dizer, o governo federal pode decretar uma medida de caráter nacional e aí o Dória diz, aqui não. Aqui quem manda sou eu, isso é uma ordem é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não vale. Aí o governador lá de Alagoas ou de Pernambuco, qualquer estado governado por opositores do atual governo federal, poderão desrespeitar, digamos assim, ou poderão não cumprir uma determinação do governo federal. O senhor acha que no pacto é possível solucionar esse tipo de temor que há no governo federal? Bem, primeiramente, sim, as medidas restritivas têm o apoio de ampla maioria da sociedade, né? Você encontra sempre um exército de um lado que não quer nenhum minuto de isolamento, você tem do outro lado um exército que quer 50 anos de isolamento. Então, mas no meio da sociedade, o equilíbrio está presente na grande maioria e todos sabem, na hora que você está tratando de risco à vida, algumas medidas vão ser tomadas, porque essa tem sido a orientação de toda a ciência. Então, assim, isso não tem risco dos governadores ficarem com medo de tomar medidas se for preciso, porque já estamos tomando essas medidas já tem um ano, né, sob a responsabilidade dos governadores, em especial, e alguns prefeitos. O governo federal se ausentou desse trabalho. A outra argumentação que alguns do governo usam de que um governador pode não seguir uma orientação do governo federal. Nós não estamos pedindo que o governo federal coordene mais, nós estamos pedindo que o Congresso coordene e que o Ministério da Saúde participe tecnicamente desse processo, politicamente e tecnicamente desse processo. Então é preciso que a gente compreenda que, se tiver um pacto que envolva o Congresso Nacional, os governadores todos e o Ministério da Saúde, o que ficar encaminhado nesse pacto nós cumpriremos com toda certeza, até porque nós estamos lidando com mais de 1.300 vidas que estão partindo, né, nos dias. Então nós temos assim, uma situação que é de guerra. Nós não estamos vivendo, não estamos numa briguinha política menor, tá certo? Nós estamos vivendo uma situação de guerra. O país é como se tivesse uma guerra mundial e nós estamos perdendo mais do que se nós tivéssemos uma guerra mundial, tá certo? Então nós estamos vivendo um momento de gravidade, a gente tem que sair dessa picuinha, dessa disputa besta, boba, tá certo? Assim, de debate que não leva a nada. Então, eu tenho certeza que a maturidade estará presente efetivamente na ação de todos os governadores. Governador Renato Casagrande, queria perguntar para o senhor o seguinte: por que só agora está havendo essa união dos governadores formal para pressionar o governo federal em termos de uma política nacional de combate à Covid, já que a pandemia afeta o nosso país há um ano? O que faltou nesse tempo para que isso acontecesse antes? Você deve estar acompanhando a nossa ação já tem um ano, né? Desde fevereiro nós estamos com esse trabalho, tratando com o presidente da República, fizemos reuniões com o presidente da República, regionalizado. O presidente da República fez as reuniões conosco, regionalizada, a nosso pedido, debatemos esse tema. Então, desde o início, não é agora não, você está equivocada, desde o início nós estamos tomando as decisões e buscando o governo federal para que possa participar. Mas você sabe, a pessoa que está aí no dia a dia na informação, sabe que o presidente da República tem uma posição negacionista. Então isso tem dificultado. Agora, isso não impede que a gente busque o governo federal para poder tratar desse assunto, porque eu já disse que esse assunto é um assunto que é de guerra. É um momento que a gente está vivendo de total calamidade que exige maturidade e responsabilidade de todos nós. Governador, a gente percebe também assim, os estados estão reclamando, estão dizendo que inclusive estão no limite, etc., e estão mesmo, né? Alguns até já passam por uma
um processo de absoluto colapso enfim, nos serviços públicos de saúde, mas a gente observa, por exemplo, no caso do Espírito Santo, eu estou vendo aqui uma plataforma de monitoramento de vacinação no Brasil, que é a vacinebrasil.org, esse é um trabalho do Laboratório de Estudos Espaciais do Centro de Pesquisas Computacionais da Rice University de Houston, nos Estados Unidos. E mostra que já foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde para o Estado do Espírito Santo, vamos ficar só no Espírito Santo, 316 mil vacinas, 316.620. Foram distribuídas efetivamente 289.400, mas só foram aplicadas 173 mil. Os estados não estão precisando, digamos assim, tomar providências para tornar a vacinação algo mais ágil, né? Porque o que é que explica no Espírito Santo, o Espírito Santo ter recebido 289 distribuídas, né, 289 mil vacinas e só ter aplicado 173 mil? Olha, boa parte dessas que não foram aplicadas é a segunda dose, tá certo? Assim, nós distribuímos a segunda dose na hora da aplicação da segunda dose, para não ter problema que a gente enfrentou e viu em outros estados, tá certo? A gente recebeu 300 e poucos mil e já aplicamos 170 mil doses de vacina. Então, assim, nós estamos reservando e distribuindo paulatinamente no prazo necessário de aplicação da segunda dose. É isso que a gente tem feito. A aplicação das vacinas ela é feita pelos municípios, mas a gente faz um acompanhamento e um acompanhamento mesmo com os municípios para a gente poder dar agilidade e organizar bem a destinação dessas doses. Governador, para a gente encerrar a entrevista aqui à Rádio Bandeirantes nessa manhã, segunda-feira, dia 8 de março de 2021, como é que estão as regras aí no Distrito Federal? Qual é o seu decreto? O que está em vigência hoje aí no Espírito Santo? No Espírito Santo, desculpa. No Espírito Santo, quais são as medidas restritivas que foram impostas aí pelo governo do Estado? Aqui nós semanalmente nós temos uma matriz de risco, a gente publica um mapa de risco. Esse mapa de risco classifica os municípios em risco baixo, risco moderado, risco alto e risco extremo, de acordo com óbito, casos ativos e ocupação de leitos de UTI. Tá? Então, o que nós temos hoje, um município em risco alto. Então, nesses municípios que têm risco alto, a cidade fecha o comércio todos os dias, 8 horas da noite, todas as atividades, 8 horas da noite, no sábado, às 4 horas da tarde, e domingo também tudo fechado. O risco moderado, atividades até 10 horas da noite, e sábado até as 4 horas, e domingo também até as 4 horas. E risco baixo, atividades livres, só não é permitido em nenhum grau de risco, concentração, shows, bailes, eventos, isso está proibido já há bastante tempo aqui no estado do Espírito Santo. Governador Renato Casagrande, do Espírito Santo, conversou conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista, bom trabalho, até uma próxima, governador. Obrigado, um abraço aos ouvintes.